Olá, o Jornal de Sábado já está no ar e hoje nós vamos mostrar a situação da pequena Helena de Pouso Redondo, que nasceu com problemas de visão e com hidrocefalia. A família precisa da ajuda da comunidade para poder fazer o tratamento. Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que hipertensos podem ter mais chances de complicações pela forma grave da Covid-19. Vamos até Rio do Oeste mostrar a situação do seu Carlos, que levava uma vida normal até sofrer um AVC. E vamos mostrar o exemplo de superação do Clesiano, que deu a volta por cima depois de sofrer um acidente e hoje incentiva pessoas amputadas a levarem uma vida normal. Olá! A gente começa indo até Pouso Redondo para contar a história da pequena Helena, que nasceu com problema de visão e hidrocefalia. A família precisa da ajuda da comunidade para conseguir fazer o tratamento. A pequena Helena tem hoje 1 ano e 6 meses e para a mãe dela, a menina é a prova que milagres existem. Ela nasceu prematura de 6 meses com apenas 27 centímetros e 600 gramas. Tudo isso fez com que ela tivesse alguns problemas de saúde. Ela nasceu muito prematura, de 26 semanas, né? Ela ficou internada na incubadora 4 meses e sobre oxigênio também. Ficou 95 dias no oxigênio e depois no catéter no oxigênio, né? Aí ela ficou com sequelas na visão, ela ficou com retinopatia da prematuridade e ficou com hidrocefalia. Também daí gerou a paralisia cerebral do lado esquerdo dela. A Helena mora com os pais nessa casa simples na comunidade de Aterrado, em Pouso Redondo. A Rosane era costureira, mas parou de trabalhar para cuidar da filha, que precisa de um tratamento especial. O SUS cobre a parte da hidrocefalia, ele cobre, né? A visão, não tudo, daí para fazer um tratamento mais completo para ela. Para ver se a gente consegue, pelo menos, voltar a visão um pouco dela, sabe? Apesar de boa parte dos atendimentos serem feitos pelo SUS, a Rosane conta que é preciso dinheiro para alguns exames, por exemplo. Por isso, será feita uma ação entre amigos. A família agora está em busca de recursos para fazer o tratamento da Helena. A ideia é fazer uma rifa, mas para isso é preciso primeiro ganhar os produtos. Ganhar prêmio para fazer a rifa para ela, né? Para batalhar por ela, para os exames dela, para as consultas, né? As despesas de ida e vinda, né? Para o hospital. Como só o pai da menina trabalha na família, qualquer doação é bem-vinda. É impossível só meu marido trabalhando, né? Pelo fato de que ela ainda também não está conseguindo receber nada de auxílio, né? Só mesmo do meu marido. Quem quiser ajudar a Helena pode ligar para a Rosane pelo número 99183 4692. Todo prêmio que vem é bem-vindo. Até desde uma lata de leite para ela, um pacote de fralda, tudo é bem-vindo. Reforçando então, o número é o 99183 4892. Você pode falar com a Rosane. E a semana foi gelada aqui no Alto Vale, mas será que esquenta no fim de semana? Vamos à previsão do tempo. Continuamos com chance de chuva. Ela deve acontecer principalmente hoje, à medida que a instabilidade se desloca pelo sul do Brasil. Temporais também podem ocorrer de forma isolada. Teremos ainda vento, com rajadas que podem chegar a 60 km por hora. Para amanhã ainda temos nebulosidade com condição de chuva, especialmente no meio-oeste, áreas mais próximas ao Paraná, Planalto Norte, aqui no Vale do Itajaí e no litoral norte, devido a um cavado, que é uma área de baixa pressão. Temperaturas até ficam mais agradáveis hoje, mas domingo já começam a baixar bastante com a chegada de uma nova massa de ar frio. Olha, nesse domingo tem sorteio da Trimania ao vivo aqui na RBA TV. São 3 sorteios de R$10 mil cada e mais 30 sorteios de R$1.000 pelo Super Giro da Sorte. E o 4º prêmio ainda leva para casa R$200 mil. É amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da RBA TV.
E a seguir tem os destaques da semana e ainda, Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que hipertensos podem ter mais chances de complicações pela forma grave da Covid-19. Jornal de Sábado está de volta com os destaques da semana. Quase 20 dias depois do desaparecimento de Renan Calbus, de 21 anos, o pai dele, o Ronaldo, encontrou uma mala com restos mortais do rapaz que foi esquartejado. Outras partes do corpo já haviam sido localizadas em diferentes pontos do rio. Essa é a última imagem registrada de Renan. O morador do bairro Cantagalo passava pela região do terminal urbano no centro de Rio do Sul. Era 4 de maio, terça-feira, início da noite. Depois ele não deu mais notícias para a família e não foi mais visto. Os restos mortais foram encaminhados para o IML e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E o inverno ainda nem começou oficialmente, mas aqui na região o frio chega bem mais cedo. Para evitar que a população de rua sofra, Rio do Sul colocou em prática mais uma ação de inverno. Os moradores em situação de rua são trazidos para passar as noites nesta comunidade terapêutica da Valada São Paulo, onde além de espaço adequado para dormir, também recebem as refeições. Agora a gente faz um alerta. A Sociedade Brasileira de Cardiologia adverte que hipertensos podem ter mais chances de complicações pela forma grave da Covid-19. Em meio à pandemia de Covid-19, hipertensos precisam, de maneira ainda mais contundente, manter a pressão arterial controlada. Você tem pressão alta? Essa pergunta para muita gente que responderia não, sem pensar muito, na verdade tem resposta positiva. 35% da população tem pressão alta. Desses 35%, você tem mais ou menos 40% que sabe e que procura o médico para tratamento. E o grande problema é que desses que procuram um médico para tratamento, você também tem em torno de 40% que segue o tratamento. Então, nós temos um problema muito grande de falta de adesão ao tratamento por ser uma doença assintomática, o nosso chamado inimigo silencioso, e daí você acarreta todos esses problemas, principalmente para o aparelho cardiovascular, onde a incidência de infarto e acidente vascular cerebral ela é muito alta naqueles pacientes que têm pressão alta não controlada. Identificar e tratar precocemente essa doença crônica não transmissível é importantíssimo. A hipertensão pode estar relacionada a 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio. Para você ter uma ideia, nós temos trabalhos que mostravam que a hipertensão arterial ela para 2012, mais ou menos, era o primeiro fator de risco para a doença cardiovascular. E a doença cardiovascular ela é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. São mais de 300 mil mortes por ano no Brasil por doença cardiovascular, infarto ou AVC. Isso é a mesma coisa que eu dizer para você que a cada 2 minutos alguém está tendo um infarto ou está tendo um derrame cerebral. E nunca foi tão importante manter a pressão sob controle. Hipertensos não controlados, assim como outros cardiopatas e portadores de doenças crônicas, têm possibilidade de maiores complicações pela Covid-19. Qual é o risco da hipertensão no indivíduo que tem Covid? É que o Covid é uma grande reação inflamatória que começa a pegar toda a vasculatura do nosso organismo, tá? Os pequenos vasos, onde também facilita a formação de microtrombos. Então, vasos que já são debilitados, se estão dentro de um indivíduo, onde esse indivíduo não tem a pressão controlada, ele tem mais risco de ter complicações pela hipertensão, porque está havendo uma complicação do Covid, do vírus, no território onde a hipertensão também está afetando, que é a chamada microcirculação. E com isso você pode ter complicação. E atenção que não são apenas adultos e idosos que podem ter pressão alta. A hipertensão arterial ela pega qualquer faixa etária. Até a criança ao nascer pode ter hipertensão também, tá? Então, o pediatra ele tem a obrigação de medir pressão dessas crianças, porque acontece de ter hipertensão. A grande causa de hipertensão na criança e no adolescente é excesso de peso e vida sedentária.
não tenha dúvida. A hipertensão também pode ter fatores genéticos, ou seja, se você nasceu em uma família com muitos casos de hipertensos, já tem tendência maior a também desenvolver o problema. E muitas vezes o corpo não dá nenhum sinal antes de ter aquela reação que pode ser até fatal. Na grande maioria das vezes não dá sintoma nenhum. O primeiro sintoma pode ser um infarto agudo no miocárdio, pode ser um derrame cerebral. Você vai ter sintomas se a tua pressão subir rapidamente, se tiver uma crise hipertensiva, aí é outra situação. Mas se você é hipertenso estabelecido, você passa sem sentir absolutamente nada. Mas então, como saber se você tem hipertensão? Para você saber se a tua pressão está alta ou não, o único meio é medindo a pressão arterial. Então, aí você pode medir aonde? Medir em qualquer lugar. Desde que a pressão sejam aparelhos que sejam calibrados, pode ser medida de pressão. Não há necessidade de correr ao médico para medir a pressão. Pode se medir no posto de saúde, em algum local. E aí, identificando a pressão mais alta, procurar um profissional de saúde para seguir tratamento. Caso descubra que tem esse problema, você deve fazer acompanhamento. Mesmo em tempos de pandemia, não deixe de frequentar o médico com todos os cuidados necessários. Normalmente, pacientes que precisam de medicamentos para controle da pressão tomam mais de um. Mas em casos mais leves, algumas questões do dia a dia já podem ajudar muito nesse controle. O tratamento é para a vida toda. As medidas não medicamentosas mais importantes são diminuir o sal na alimentação, isso significa comer menos alimentos processados e industrializados. 75% do sal que a gente come vem desses alimentos industrializados. Não ganhar peso, então não comer dieta muito hipercalórica, porque existe a relação de peso e pressão. Ganhou peso, sobe a pressão. Outro aspecto é atividade física. 60% da nossa população é sedentária. Evitar o fumo, evitar o álcool é muito importante para o controle da pressão arterial também. E uma coisa que é meio negligenciado é a qualidade do sono. É muito importante que a pessoa durma. A pessoa que não dorme direito, ela tem mais chance de desenvolver a hipertensão arterial. Depois do intervalo, tem direto da redação, destaques de trânsito e de polícia. E mais, vamos até Rio do Oeste mostrar a situação do seu Carlos, que levava uma vida normal até sofrer um AVC. O intervalo é rápido, não saia daí. Estamos de volta com o JS. Fique por dentro das principais ocorrências policiais e de trânsito das últimas horas. Direto da redação. Olá a todos que estão acompanhando o Jornal de Sábado. Estamos mais uma vez aqui com o Direto da Redação. Eu começo falando que ontem a Polícia Rodoviária Federal flagrou na BR-470 em Blumenau um homem de 39 anos com mercadorias trazidas do Paraguai sem o pagamento das taxas necessárias. Ele trazia 71 jaquetas dentro de um Onix de Brusque para revender no comércio informal. O que chamou a atenção é que no sábado passado o mesmo homem com o mesmo veículo já tinha sido pego pela PRF com 92 jaquetas e 30 maços de cigarro na BR-470 aqui em Rio do Sul. Agora ele vai responder novamente pelo crime fiscal de descaminho. Os produtos importados foram encaminhados à Receita Federal de Blumenau. O carro também foi apreendido e vai passar por um processo administrativo na Receita Federal que poderá decretar o perdimento do bem pelo fato de ser usado repetidamente no transporte irregular de mercadorias. Ou seja, ficou sem as jaquetas, sem o cigarro e pode ficar também sem o veículo. No fim da noite de quinta-feira, a Polícia Militar foi até uma casa no bairro Vila Nova, em Ituporanga, para atender um caso de perturbação de sossego. No local havia uma caixa de som, só que o dono se comprometeu a desligar. Passado algum tempo, já na madrugada de sexta-feira, houve outro chamado no mesmo local. Como a PM já havia feito a orientação e ela não foi obedecida, os policiais apreenderam o sistema de som. E como ainda houve reclamação de outros vizinhos, também foi feito um termo circunstanciado e o dono do som se comprometeu em comparecer em juízo. Para finalizar, eu encerro falando que a Cidasc de Rio do Sul registrou em maio um caso de raiva em equino no município de Lontras. Por isso, a vacinação de animais herbívoros é recomendada no município vizinho aqui de Rio do Sul. A gente lembra que a doença não tem cura e mata os animais e também os seres humanos. Por isso, é preciso bastante atenção. Mais informações os agricultores conseguem
junto à Cidasc. Eu continuo na redação e você segue com o Jornal de Sábado. A todos um excelente fim de semana. Voltamos ao estúdio. Obrigado. E olha só essa história. Sem renda depois de sofrer um AVC, um morador de Rio do Oeste pede ajuda da comunidade. A esposa teve que parar de trabalhar para cuidar dele e a filha também tem problemas de saúde. A situação por lá está bem complicada. Veja na reportagem. Foi no dia 16 de abril, uma sexta-feira, que o seu Carlos viu a vida mudar rapidamente. Ele havia ido pescar num local que fica atrás da casa dele quando sentiu fortes dores na cabeça. Foi aí que ele teve um AVC. Eu não tinha problema de saúde nenhuma e de repente deu uma dor de cabeça muito forte e fui parar no hospital. Aí escureceu tudo, endureceu tudo. Aí eu estranhei, né? Mas aí vim para casa e me levaram para o hospital daí. Aí chegando lá, constataram que era um AVC. Depois do AVC, muita coisa mudou. O seu Carlos trabalhava como vigilante durante a noite e ao meio-dia como garçom num restaurante em Rio do Oeste. Todo esse trabalho para ajudar a pagar as contas da casa, que fica à margem da SC 350. Só que agora a situação está difícil. Hoje a família do seu Carlos aqui de Rio do Oeste está sem renda. É porque ele ainda não recebe nenhum benefício do governo. E a dona Rosinete precisou largar o serviço para cuidar do marido. Além disso, a filha do seu Carlos também tem problemas de saúde. Ela faz hemodiálise. Por tudo isso que a família agora precisa da ajuda da comunidade. Hoje, bem complicado. Não consigo andar, nada. Não me movimento, né? A gente está ganhando uma ajuda, né? Do pessoal, do povo. O povo está sendo muito bom, a saúde principalmente, tá? Renda familiar mesmo não tem mais. Infelizmente, aí a gente tem umas pecinhas que a gente faz ali, ó, e isso dá uns troquinhos, né? Ajuda a pagar as contas, pequenininha, mas ajuda. Quem quiser ajudar o seu Carlos pode fazer doações através de uma conta no Sicoob. Agência 3034, conta 35283, dígito 7. O CPF dele é o 594-752-699-61. A gente pediu até no começo que era para ser uma financeira também junto, né? Mas veio, o povo ajudou bastante. Bastante mesmo. No próximo bloco, você confere o exemplo de superação do Clesiano, que deu a volta por cima depois de sofrer um acidente e hoje incentiva pessoas amputadas a levarem uma vida normal. É já já. Estamos de volta e a última reportagem dessa edição do Jornal de Sábado vai contar uma história inspiradora. É a história de superação de um blumenauense que perdeu parte da perna em um acidente 10 anos atrás. Ele deu a volta por cima e hoje incentiva pessoas amputadas a levarem uma vida normal. Viajar, conhecer pontos turísticos, fazer trilhas em meio à mata até chegar a belas cachoeiras são alguns hobbies do Clesiano. Quem o vê assim, sempre tão animado, não imagina o drama que ele enfrentou 10 anos atrás. O jovem perdeu parte da perna esquerda após um acidente de trânsito. Estava de moto e foi atingido por um carro na BR-470 em Blumenau. Ficou entre a vida e a morte. Eu passei por 14 cirurgias, parada respiratória, recebi várias bolsas de sangue, entendeu? Se eu não tivesse, de uma certa forma, buscado forças para sair desse fundo do poço, automaticamente eu nem estaria aqui. Para ele, o acidente foi como um impulso para mudar de vida e buscar novas oportunidades. Clesiano, antes do acidente, ele era frentista, trabalhava em posto de gasolina, ensino médio incompleto. Né? Hoje formado em Direito, né? Concluindo pós-graduação em Direito Civil e Direito Penal e abraçando já um pouco mais de 4 anos aí o mundo jurídico. Eu vi N situações, N oportunidades e realmente eu abracei essas oportunidades. E apesar do contratempo, o jovem não parou de andar de moto. Também pratica corrida e até dirige. Leva uma rotina normal. A deficiência não o limita em nada. Como o Clesiano gosta muito de atividade física, o uso de prótese também não o impede de se exercitar na academia. Hoje em dia a gente tem várias próteses que de uma certa forma te geram uma autonomia para você fazer uma trilha,
fazer uma caminhada, fazer atividade física. É essencial o fato de você cuidar do próprio corpo, manter o peso, manter a saúde equilibrada, porque a prótese, Grace, ela não passa de uma roupa. E essa roupa, se tu não cuidar da tua alimentação, né, ela vai deixar de servir, ela vai ficar frouxa. Para incentivar pessoas que tenham alguma deficiência física, o Clesiano criou o projeto Amputados, o Poder de Recomeçar, que funciona via Instagram. A intenção é oferecer tanto apoio psicológico quanto informações para quem precisa de uma prótese ou outro tipo de auxílio. Tu não sofre só a questão emocional, financeira, né, mas sim psicológica. Então, tens que ter uma base, um amparo para realmente conseguir ultrapassar essa barreira, de uma certa forma se aceitar novamente, porque você se depara com uma nova realidade de vida, né? O caso do Clesiano serve de inspiração para quem também teve algum membro amputado. O conselho dele é que a pessoa não se deixe abater e vá atrás dos seus objetivos. Eu não tenho mais volta, eu não vou conseguir mais voltar a trabalhar, e não é dessa forma que acontece, né? As oportunidades estão aí, tem inúmeras empresas com vários planos para amputados, né, abertas. Ele pode sim mudar a realidade de vida dele profissional pós um trauma, pós um acidente, né? Mas lógico que vai depender dele também, né? Essa energia, essa positividade que a gente tenta trazer para o amputado. JS está terminando e eu quero lembrar você que nesse domingo tem sorteio da Trimania ao vivo com transmissão aqui pela RBA TV. São 3 sorteios de R$10 mil cada e mais 30 sorteios de R$1.000 pelo Super Giro da Sorte. É o 4º prêmio, ainda leva para casa R$200 mil. É amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na tela da RBA TV. E para você, um excelente fim de semana.